Bom, então, essa aula, a princípio, é para ser gravada, né, gente? Mas eu estou utilizando o horário da aula. Por hora, tenho apenas aqui comigo o Ronaldo, né, Ronaldo? Já nos demos os bons dias, os ois. E a ideia hoje é a gente terminar o conteúdo da matéria de política criminal, movimento lei e ordem, abolicionismo criminal, e especialmente agora começar o conteúdo a respeito do garantismo, né, criminal, especialmente ali com o Ferraioli. Então, na semana passada, a gente terminou. Ah, deixa eu tirar aqui o meu WhatsApp, senão ele vai ficar fazendo barulhinho. Melhor tirar, né? Pronto. Então, na semana passada, a gente finalizou as críticas a respeito do movimento Lei e Ordem, né? Falamos algumas coisas a respeito disso. E aí, hoje, a gente continua, vamos ver se eu consigo ir adiante aqui. Eu estou aqui utilizando um PDF, ao invés de usar o PowerPoint, que eu acho que fica um pouquinho mais amplo. Então, no PowerPoint ali, né, ou no PDF, conforme vocês vão acompanhando, a gente tem ali alguns modelos, né, que acabam, a partir da modernidade, auxiliando o direito penal e, claro, também, né, as políticas criminais, a tentar determinar alguns sistemas, a como seguir. E essa política criminal, obviamente, que vai sim alcançar algumas políticas públicas, né, criminais. Então, para vocês verem ali que, por exemplo, de um lado, a gente... Ai, ficou meio apagadinho ali, mas não tem problema. De um lado, a gente tem um modelo do movimento lei e ordem mais autoritário, né, com uma hipertrofia da prisão, dos pedidos de prisão, com determinados excessos. Não sei se vocês lembram que na semana passada a gente até conversou da possibilidade, né, de alguns modelos que utilizam o modelo lei e ordem, né, o movimento lei e ordem, da possibilidade de pena de prisão perpétua, possibilidade de pena de morte, né, para alguns determinados crimes mais chocantes, mais violentos, né, em que determinado estado, então, elenca como possível. Do outro lado, a gente teria aquela mesma metáfora, né, do pêndulo, no outro extremo, a gente teria o abolicionismo penal, tendo uma, de certa forma, tendo uma proteção deficiente do Estado. Porque como a gente vai acabar colocando muito nas costas dos próprios cidadãos, né, da própria comunidade para tentar resolver os conflitos ali sociais, a gente acaba tendo uma proteção deficiente do Estado. Né? Isso também daí já não deixa de ser uma crítica ao abolicionismo. E nesse meio tempo, né, nesse meio dos dois extremos, a gente tem o garantismo, né? A gente tem um direito penal garantista, tentando se utilizar do direito penal de forma mínima possível. Então, é bem naquele sentido da última ratio, que com certeza vocês devem ter visto já lá desde as primeiras aulinhas de direito penal na parte geral, de utilizar, então, o direito penal em último caso, somente nos casos extremos, 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 né? Buscar, então, uma abolição de vários crimes, né? Ou, no caso, então, uma descriminalização de vários crimes. Então, o garantismo, ele também é considerado como um modelo de direito, né? Repudiando, então, esses extremos. Tanto um extremo mais autoritário, mais extremista, do lado do movimento lei e ordem, como também um outro extremo no sentido de simplesmente abolir todo e qualquer tipo, né, de direito penal, jogando tudo para uma administrativização, né, como a gente conversou na semana passada, ou então se resolver isso na esfera civil, de indenização, né, colocando assim o direito penal, então, como algo praticamente inexistente. Beleza, vamos adiante. Aí, gente, a gente vai ter aqui que o garantismo vai estabelecer alguns critérios, né, de racionalidade e civilidade à intervenção penal. Vai deslegitimar algumas normas e formas de controle social que sobreponham aos direitos e garantias individuais.
Então, quando a gente vai ter algumas leis, algumas normas, ou seja, ainda que está ali, né? Está ali no papel, tá? Então, dentro do processo legislativo normal, vamos dizer assim, ou mesmo formas de controle social, né? Daí de forma assim, pode ser de forma mais informal ou mesmo formal. Por exemplo, uma atitude, uma batida policial, né? Ou um juiz mais punitivista. Então, ele vai tentar deslegitimar essas atitudes e essas normas, no sentido de que coloque em primeiro lugar as garantias e os direitos individuais. E, gente, onde que vai estar essas garantias e direitos individuais? Na Constituição, né? Em leis esparsas, né? Tanto pelo Código Penal, como, por exemplo, né, o nosso CPP, que tem vários também, várias regras, né? E garantias individuais, penais. Além disso, a gente poderia verificar em normas internacionais, né? A DUT, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim, existem várias regras. A gente tem também aquelas regras de Mandela. Enfim, são regras internacionais que, no caso brasileiro, a maioria são ratificados, né? Esses documentos são ratificados e que tem uma ideia de deslegitimar, então, essas formas de controle que tentam prejudicar as garantias individuais, e a gente vai então colocar em primeiro plano essas garantias. Então, o garantismo vai exercer a função de estabelecer o objeto e os limites do direito penal, não vai abandonar o direito penal, mas vai colocar os limites, né, nas sociedades democráticas, utilizando dos direitos fundamentais, lembra, né, gente, lá o artigo 5º, os primeiros artigos, as cláusulas pétreas, né, vão adquirir status de intangibilidade. Então, tanto a ideia de democracia, como a ideia dos direitos fundamentais, né, cláusulas pétreas e todos os direitos lá do artigo, os incisos, né, do artigo 5º, por exemplo, que a gente tem na nossa Constituição, vão ganhar, nesse modelo garantista, uma ideia, um status de serem intangíveis. Eles não podem ser alcançáveis, não podem ser modificados, né, a não ser que sejam modificados no sentido de ampliar a sua ação, mas nunca de restringir ou de diminuí-los, tá? Vamos adiante, né, gente? Vocês sabem que, como essa aula está sendo teoricamente gravada, qualquer dúvida que vocês tiverem depois assistindo a aula, quem for assistir, vocês mandem para mim, tá? Sem estresse. O Estado garantista, a gente tem ali uma decisão até do STF, né? Os direitos fundamentais não podem ser considerados apenas como proibições de intervenção. Tem ali as expressões em alemão, né? Eingrifverbot, expressando também um postulado de proteção, que é o Schutzgebot. Então, essa questão do Schutz é bem a ideia do dever, né? É um postulado, um dever de proteção do Estado. Então, o Estado tem que proteger os indivíduos, ou a coletividade, ou os grupos vulneráveis, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na minha câmera, no sentido de ser algo político, né, numa esfera política. Pode-se dizer que os direitos fundamentais expressam não apenas uma proibição de excesso, Übermaßverbote, mas também podem ser traduzidos como proibição de proteção insuficiente ou imperativo de tutela, né, o Untermaßverbot. Então, é bem essa ideia, gente, de que não pode haver nenhum tipo de excesso que atinja esses direitos fundamentais, essas garantias individuais. Então, claro, essa é uma decisão relativamente antiga, é de 2012, ali do Gilmar Mendes, né, no STF, mas é uma decisão que ainda tem força, gente, exatamente nesse sentido de privilegiar, né, essas garantias através desse Estado garantista, tá? Vamos lá, eu não sei se não vai ficar meio pequeno, eu vou dar uma diminuidinha aqui, tá? Para vocês conseguirem enxergar tudo que aparece no slide. Vamos lá. A teoria garantista penal, então, do Ferraioli, né, Ferraioli, tem sua base fincada em 10 axiomas, gente. E vocês sabem que esses 10 axiomas, vez e outra, acaba caindo em concurso público. Então, fiquem bem ligados nesses 10 axiomas, é bem importante. Eu não digo no sentido de, vocês vão ver que tem aí as expressões em latim, não há necessidade de saber as expressões em latim, né? Nem eu sei falar essas frases aí em latim, mas sempre está ligado esses 10 axiomas
a regras, a princípios do direito penal ou do processo penal, tá? Então fiquem bem atentos a essa questão desses 10 axiomas, que também a gente pode chamar como essas 10 implicações deônticas. Que significa essas implicações deônticas, gente? Significa que tem implicações normativas, que não são simplesmente, elas devem ser aplicadas, né? Através das normas, através dos princípios, através dos julgados que vêm dos tribunais, né? Então, esses axiomas, eles não expressam proposições assertivas, né? Ou seja, deveria, sugestões. Não, é muito mais forte do que isso. São realmente proposições prescritivas, né? Não descrevem o que ocorre, mas prescrevem o que deve ocorrer. Não enunciam as condições que um sistema penal efetivamente satisfaz, mas as deve satisfazer em adesão aos seus princípios normativos internos. Ou então, né, a parâmetros de justificação externa. Cada um desses axiomas, vocês vão perceber, gente, do garantismo proposto pelo Luigi Ferraioli, se relaciona a um princípio. Né? É um princípio constitucional / penal. Então, vamos, né, verificar como que o Ferraioli criou, então, esses 10 axiomas. Ele começou a se perguntar algumas coisas a respeito do sistema penal. Então, ele se perguntou assim, até eu vou ampliar aqui um pouquinho, porque eu acho que está meio ruim para a gente ler, né? Assim, acho que fica melhor. Quando e como punir? Quando, então, de tempo, né, rapidez, tem que ser mais devagar para esperar ter todas as provas. Como punir? Que tipo de punição? Né? Prisão, tortura, multa, resolver as questões financeiramente, né? Como eu falei, da administrativização do direito penal, ou jogar para uma indenização. Quando e como proibir? Então, assim, proibir e que tipo de ações, que tipo de atos a gente proíbe, que tipo de condutas devem ser proibidas? E quando que se faz isso? Né? Em que momento histórico, em que momento político? Quando e como julgar? Né? Então, em quanto tempo, de novo, né? O momento do julgamento. O julgamento deve ser rápido, prático, imediato, ou ele deve ser longo, né? Ponderado? E como julgar? Como que é feito esse julgamento? Que tipo de juiz que julga? Com parcialidade, imparcialidade? Então ele fez essas perguntas, né? Aí, gente, ele começa a responder essas perguntas. Eu vou ter que diminuir um pouquinho a letra, tá? Se ficar meio ruim, mas também qualquer coisa vocês têm o material para depois ir seguindo. Acho que vai ficar melhor assim para vocês poderem acompanhar. Ele vai responder, então, quando e como punir? Aquela primeira pergunta que a gente fez. Vai ter ali o axioma em latim, né? E a resposta vai ser nesse princípio correlato, que é não há pena sem crime, que é o princípio da retributividade ou da consequencialidade da pena em relação ao delito. Então, eu tenho uma conduta, que é considerada crime, e eu vou aplicar uma pena. Então, eu não vou poder ter essa pena aqui solitária, sem antes ter aplicação, uma retribuição, uma consequência de aplicação por conta dessa conduta praticada, né? Então, ali é o axioma de que não há pena sem crime, né? Então, aí a gente também tem um segundo princípio, que é o princípio da legalidade, que não vai existir crime ou pena, como a gente acabou de falar, sem lei. Então, a gente tem ali os 3 momentos, né? A pena, o crime e a lei. A gente não poderia ter, então, um crime e a pena, consequentemente, sem que isso esteja escrito numa norma, né? Sem que isso esteja tipificado. Então, o princípio da legalidade, que a gente tem previsto tanto na Constituição, como nos nossos códigos, né, penais, penal e processo penal. O terceiro axioma vai falar que não há lei penal sem necessidade. Opa, então surge um quarto elemento aqui. Pena, crime, lei, necessidade. Né? Que daí o princípio correlato vai ser o princípio da necessidade ou da economia do direito penal. Né? O princípio vai dizer, não há lei penal sem necessidade. Gente,
A gente não vai criar uma norma para dizer que determinada conduta é crime e, portanto, qual que vai ser a pena, a sanção aplicada, sem ter a necessidade. Um exemplo mais clássico que eu gosto de utilizar, apesar de ser relativamente até que bem contemporâneo. Vocês lembram daquele caso da Carolina Dickmann? Que ela mandou, acho que o computador dela ou algo do gênero para um concerto, e lá tinha umas fotos íntimas dela, né? Sem roupa, coisa do gênero assim. E o que aconteceu? Acho que foi furtado o computador dela, alguma coisa nesse sentido. E aí, os, entre aspas, sequestradores do computador começaram, né, a exigir dela um valor para que não se publicassem as fotos, para que não publicassem as fotos delas íntimas, enfim. Uh, então, mediante, né, essa cobrança, essa exigência de um certo valor para essa conduta de não publicar, então, as fotos dela íntima. E a gente não tinha nenhum tipo penal, a gente não tinha nenhum crime para se dizer, né, para essa conduta. Então, surgiu uma necessidade. E aí se criou, né, como a gente até fala, né, hoje em dia, provavelmente vocês devem já ter escutado isso, a Lei Carolina Dickmann, exatamente por conta, né, dessa conduta, dessa necessidade que houve da criação da lei para incriminar, então, esse tipo de conduta, essa atitude, né, de exigir financeira, dinheiro, enfim, né, exigir alguma coisa no sentido que não se publique imagens íntimas e tal, então algo indevido, né? Muito bem. Então a gente tem esse quarto elemento que seria a necessidade. Vamos adiante. A gente tem um outro axioma aqui, né, que seria o quando e como proibir, que seria a segunda pergunta lá que o Ferraioli fez. O axioma vai dizer que não há necessidade sem lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico. E o princípio correlato vai ser, então, o princípio da lesividade ou da ofensividade do evento. E aí, gente, a gente pode tomar como exemplo clássico a ideia da gente ver quem são os bens jurídicos, quais são, né, os bens jurídicos tutelados. E aí a gente abre ali o nosso Código Penal e tem todos os capítulos, né, vida, dignidade, patrimônio, incolumidade pública, enfim, a gente tem vários, né, patrimônio público, vários bens jurídicos ali que podem vir a sofrer lesões ou perigos de lesões, né? Então a gente tem ali a gente teria um quinto elemento dentro dessa ideia dos axiomas ali, né? A pena, a sanção, o crime em si, né? A conduta prevista ali na norma, a necessidade, e agora a gente tem esse quinto elemento, que eu tô aqui chamando como elemento, tá, gente? O Ferraioli não chama dessa forma. Tô colocando aqui só para a gente tentar compreender essa lógica, né, penal a partir do modelo garantista, que seria essa lesão, ou um perigo de lesão. Né? Vocês sabem que existem aqueles crimes que são os crimes de perigo abstrato, por exemplo. Né? Não precisa necessariamente serem crimes com prejuízo ou com lesão consumada. Então, existe essa possibilidade também simplesmente da ofensividade do evento. Um outro axioma seria que não há crime sem conduta. Sim, obviamente. Né, a ideia da cogitação, né, gente? Ah, eu cogitei, tô chateada com meu marido, eu cogito, eu vou matar esse desgraçado. Eu tô cogitando. Eu fiz alguma coisa? Comecei com os meios preparatórios? Não. Comprei alguma materialidade, alguma coisa, né, uma arma, uma corda, o que for? Não. Né, não comecei nem mesmo os meios preparatórios para isso. Simplesmente ficou na esfera da cogitação. Então a gente não teve nenhuma conduta. Né? Aí o princípio da materialidade ou da exterioridade da ação. Então, não tem materialidade, não fiz nada, não fiz nem mesmo uma ameaça, foi simplesmente um pensamento. Ficou no mundo das ideias, como a gente diz. Né? Então, a gente precisa ali da conduta criminosa para fechar, né? Para fechar, então, esse ciclo do modelo garantista. Né, que seria então a conduta mesmo. Essa conduta vai se aplicar a todos esses 5 elementos que eu acabei de falar para vocês. Porque se tiver todas essas questões de lesão, necessidade, a lei em si, o crime que está ali tipificado, a sanção, mas se a gente não tiver a conduta, né, e verificada e comprovada através da materialidade e autoria, a gente não vai ter o crime e não vai se fechar, né, a utilização então
do direito penal. E por último, se eu não me engano, gente, não, tem mais a segunda parte, né? Ali, pelo menos por último, ali nessa segunda pergunta, a gente tem ainda que não há conduta sem culpa, né? Então, o princípio da culpabilidade, e aí a gente vai ver a questão de quem pode ser imputável ou inimputável, por exemplo, os menores de 18 anos, a pessoa que não tem consciência dos seus atos, né? Por algum problema, de repente, mental, né? Alguma deficiência, por exemplo, então que vai ser considerado um inimputável. Então, que responderia não com uma pena, por exemplo, privativa de liberdade ou restritiva de direito, mas responderia com uma medida de segurança, por exemplo. Ou, quem sabe, até mesmo nos casos em que há um perdão judicial. Pensem comigo, gente. Tem aquele caso bem clássico, né? Do homicídio culposo. O pai que está dando a ré no carro, né, na garagem, e o filho pequenininho está ali atrás do carro. E o pai acaba atropelando o seu próprio filho. Teve intenção, gente? Teve dolo? Não. A culpa estaria comprovada? De certa forma, sim, por uma certa, né, um certo descuido ali, né? Questão ali da imperícia. Imperícia. Ai, agora deu um branco aqui. Imperícia. Ah, esqueci agora, mas a culpabilidade que são aqueles três, né, gente? Deu. Ronaldo, me ajuda aí, tu que tá assistindo, não sei se tá prestando atenção. Tem os três aqui, deixa eu dar uma pesquisadinha rapidinho. Vamos ver. Culpabilidade. Imperícia. Nossa, tá na ponta da língua, gente, não vem aqui. Negligência. Boa, obrigado. E imprudência. Então, eu acredito que nesse caso do pai, sei lá, deu um branco aqui, gente. Nesse caso do pai, né, que atropela o próprio filho, sem querer, obviamente, ele foi simplesmente o quê? Imprudente, né? Mas é uma imprudência tão, assim, quase que inexistente, que muitas das vezes, pela dor impingida ali aquele agente ativo, porque a gente tem materialidade e tem autoria, né, gente? Tá comprovado que acaba o juiz dando o perdão judicial por conta de tão alto grau de sofrimento que aquele pai, né, tá tendo naquele momento de ter matado o próprio filho. Então, apesar de ter ali, né, configurado o homicídio culposo através, por exemplo, da modalidade de imprudência ou negligência, ainda assim a gente poderia dizer que há um questionamento sobre a culpabilidade desse pai, né? E sem contar as outras modalidades que eu já falei para vocês. Gente, pensando então naquela terceira pergunta, né? Quando e como julgar, que o Ferraioli vai trazer, aí a gente vai trabalhar com a questão do poder judiciário mesmo, né? Ele vai falar em primeiro lugar, ou do processo penal em si, né? Ele vai falar no primeiro plano do princípio da jurisdicionalidade, que seria o quê? Que não há culpa sem um devido processo legal. Se a gente parar para pensar, gente, naquela época, né, que até o Michel Foucault escreve, naquele livro Vigiar e Punir, em que os julgados eram tão parciais, né, a pessoa ficava ali encarcerada nas prisões, enfim, né, nos cárceres daquela época, aguardando julgamento, e muitas das vezes não sabia nem o porquê estava sendo julgado, né, que tipo de conduta que aquela pessoa tinha praticado, né, Então, o devido processo legal seria isso, né, gente? Essa ideia do sistema acusatório lá no artigo 3º do CPP. E isso muda, ainda que teoricamente, toda a nossa sistemática, que a princípio era considerada como um sistema misto, né? Um sistema inquisitivo, acusatório na investigação, e um sistema teoricamente acusatório no processo penal, né? Na parte pós-investigação, mas a gente sabe que esse sistema misto era super criticado por vários doutrinadores. E vindo agora um sistema acusatório, acaba-se com várias injustiças, quebras de garantias individuais e direitos fundamentais que a gente está falando até agora, né? Se impõe, através do sistema acusatório, um movimento e um sistema garantista. Então, que prezaria, então, por essa ideia mais democrática e de cada um no seu quadrado, como diz o Ari Lopes Júnior.
Além disso, outro axioma seria de que não há acusação sem prova que a fundamente, né? Ou então o princípio do ônus da prova ou da verificação, como a gente já colocou. E quem que tem o ônus de provar que houve o crime? A acusação, através do público, enfim, assistente de acusação, ele que tem o ônus de buscar, né, as provas contundentes para dizer que houve realmente o crime, né? E ainda o princípio da defesa ao da falseabilidade, que seria que não há prova sem ampla defesa, que também não adianta, gente, essas provas serem produzidas, por exemplo, sob tortura, né? Uma confissão que é conseguida sob tortura. Então a gente não tem ali uma defesa, a gente tem na verdade, uma falseabilidade, né, em cima dessa prova produzida. Se não há ampla defesa, se não há uma proteção dos direitos e garantias individuais, a gente vai ter, na verdade, uma prova, né, ilícita, ou que seja, né, uma prova parcial, questionável, então, ou uma prova até mesmo ilegítima. Então, a gente tem esse axioma que, se eu não me engano, eu acho que é o último, gente. Exato, é o último. Todas aquelas questões. Então, começa a se questionar isso. Se o juiz não é provocado, ele não deve agir, né? Muito mais de ofício. Um exemplo de quebra de ampla defesa que os doutrinadores trazem, né, desse modelo garantista, é um policial, por exemplo, que seja um agente infiltrado numa organização criminosa, né? Então ele consegue lá se infiltrar e ele assina todos os relatórios dele, né? Independente de que tipo de policial que é, tá, gente? Eu nem vou entrar aqui na seara, eu vou generalizar. E ele assina os relatórios dele através de um certo código. Que então somente os superiores, né, quem está ali dentro daquele grupo da polícia, enfim, de investigação, se aquele código lá, sei lá, o triângulozinho, vou fazer uma generalização. A gente pode dizer que em alguns lugares na América Latina, mas especialmente no Brasil, a gente tem então um sistema garantista hiperbólico monocular. Que seria o quê, gente? Esse sistema garantista, ele acaba protegendo, né, os crimes, as pessoas que cometem crimes de colarinho branco, né? Vocês podem observar que as pessoas, políticos, empresários, né, vou botar nessa grande seara, tá? Essas pessoas que cometem esses crimes de colarinho branco, né, que são super organizados e tal, não sei se vocês lembram, mas a ideia do colarinho branco é aquela teoria da associação diferencial, do TAD, né? Os recursos são julgados extremamente rápido, né? O julgamento é muito rápido. E normalmente são nas esferas superiores, né? Então, tribunais, STJ, STF. Às vezes são julgados esses recursos de habeas corpus, enfim, né? Em dias, às vezes até mesmo em horas. A gente viu, vocês devem lembrar disso, em alguns casos, por exemplo, né? Numa das vertentes lá da Lava Jato, enfim, de ter feito julgamentos assim em questão de horas, né? Até mesmo nas madrugadas. Então a gente percebe ali que determinados tribunais ou determinados julgadores, eu nem vou botar nomes aqui porque não há necessidade, a gente sabe, né? Passa à frente de tudo, de outros julgamentos que já estavam teoricamente ali na fila para serem julgados, passa na frente de tudo, né? A gente percebe que nesse sentido um garantismo hiperbólico monocular. Por que monocular? Né? A gente vai estar voltado para apenas um sentido, né? Pensando visualmente aqui, mono, né? Por isso, voltado apenas para, entre aspas, privilegiar, né? Esses empresários, políticos, pessoas da elite, né? Classes dominantes, grupos dominantes, então, visto assim com um foco privilegiado, os princípios, né, da insignificância traficante, né, daí a gente tem o extremismo. Então, a gente percebe aqui que a gente tem o direito penal do amigo, né, é bem o extremo do direito penal do inimigo, né, quando a gente viu lá com o Jacobs, aquele alemão que trabalhava na Alemanha, que escrevia sobre a questão da Alemanha nazista, né, então aqui a gente... Só um pouquinho.
eu acho que não tá apresentando, né? Ah, não, acho que agora voltou, né? Agora voltou. Tá, beleza. E aí, ao mesmo tempo, gente, ao lado desse garantismo hiperbólico monocular, a gente tem um direito penal subterrâneo, né? Que vai fazer o quê, gente? Que vai descumprir as garantias constitucionais para se chegar ao fato conhecidamente criminoso. O operador do direito ele vai descumprir determinadas regras, e aí a autoridade, o operador do direito, eu estou dizendo tanto a autoridade policial, como os juízes, né, colegiados, tribunais, promotores de justiça, né, vai quebrar essas regras com a ideia de que os fins justificam os meios. Alguns exemplos que a gente tem: praticar interceptações telefônicas ou, enfim, de internet, de celular, sei lá, né, e-mails, de forma ilícita, ilícitas que são captadas, tortura. Um exemplo bem clássico do direito penal subterrâneo, que vários doutrinadores que estudam, que falam sobre essa teoria, né, sobre esse sistema, né, de política criminal, eles dão aquele exemplo em que na época que o juiz Sérgio Moro era apenas, não que seja pouco, né, gente, em Curitiba, né, lá na Vara Federal de Curitiba, e eles interceptaram, né, a polícia interceptou uma conversa do Lula com a Dilma, na época que a Dilma era presidente ainda, né, o presidente, enfim. E, teoricamente, se a gente for pensar, né, normalmente, não poderia ter sido divulgado aqueles dados daquele telefonema, né, ao público, por conta de proteções normativas que existem. No entanto, utilizando-se dessa ideia mesmo do direito penal subterrâneo, de que os fins justificam os meios, né, no sentido de que, não, a gente quer chegar ao fato que é conhecidamente como criminoso, né? Eu não estou aqui, gente, em nenhum momento querendo questionar se a prática do juiz, para quê? Para conseguir se alcançar, né, um julgamento, se alcançar uma condenação, para se alcançar uma punição. Então, é meio que no afã, né, no desejo de buscar essa punição, tudo bem a gente quebrar algumas regras, né? Tudo bem a gente divulgar a presidente falando, sendo que, pensando normativamente, não se poderia divulgar essa conversa, né? Apesar de que ali, no caso, quem estava sendo investigado era, na época, o ex-presidente Lula. Então, se justifica algumas atitudes para se buscar, né, essa punibilidade. Aí, gente, a gente entra num aspecto mais amplo, de que há vários sistemas jurídicos, né? Não tantos, mas existem vários sistemas jurídicos no mundo. Se viu lá, por exemplo, América do Sul, América Central, Europa, Ásia. A gente tem um sistema jurídico consuetudinário. Vocês lembram, gente, que é dos costumes, né? Que temos ali, então, a aplicação em alguns países também. Um sistema jurídico muçulmano que está totalmente arraigado nas questões religiosas, né? Ali Oriente Médio, alguns países. Muito bem para vocês ali a letrinha, né? Quais são as preocupações ali, 2013, já faz bastante tempo, né? 7 anos. As preocupações que aparecem nível, né? Então a gente tem ali em amarelo e amarelo mais escuro, desnutrição e escassez de alimento. Vocês percebem, gente, que é mais de 80% da própria África, né? Então, assim, é chocante, né? Chocante o quanto o país africano, ainda hoje em dia, né, no século XXI, sofre com fome, com falta de alimento. Não que no Brasil não tenha isso, tá, gente? Só estou trazendo aqui para a gente trabalhar sobre isso, de como que isso pode gerar consequências no direito penal, né? O cometimento de crimes e que tipo de crimes que se discute, que sistema que se discute nos países africanos. Aí tem ali, né, áreas com guerrilhas, problemas étnicos, é o que aparece assim com os tracinhos, que seria mais ou menos ali na Argélia, Gana, Nigéria, Sudão, Congo, Somália também, Angola, vários países, né, gente?
e depois ali conflitos internos entre os países, são os pontinhos, asteriscozinhos vermelhos, e a questão das flechinhas verdes são os refugiados, né, que fogem, por exemplo, do Marrocos para a Argélia, mas também de Mali para a Mauritânia, enfim, aí tem os movimentos ali, né, Moçambique para a Tanzânia, enfim, aí tem os movimentos ali, para vocês verem que se a gente está preocupado com corrupção, com drogas, talvez, pelos dados que traz aqui, uma das grandes preocupações na África é a questão mesmo de sobrevivência básica, né? Da fome, da alimentação, de escassez, das doenças ligadas a essa questão da desnutrição, da falta de higiene, né? Ou mesmo os problemas relacionados a guerras dentro dos próprios países, né? Entre grupos étnicos, e sem contar os refugiados, né, gente? Então, só para vocês terem uma noção, eu sei que a maioria de vocês já sabem disso, talvez já tenham até visto esse quadro, que é relativamente bem antiguinho, já tem uns anos aí, mas que ainda é bastante atual, né? É bastante contemporâneo a esses problemas. Alguns países que ainda têm ditadura até hoje, né, gente? Tem ali alguns países na Ásia, Camboja, enfim, a maioria dos países na África ainda, né? Tem ali, eu confesso que eu não lembro por que um está preto, o outro está vermelho. Eu confesso que na legenda acho que eu acabei cortando. De existir talvez sejam ditaduras mais abertas ou mais fechadas, sabe? Acredito que seja mais ou menos isso. Mas então, ainda temos países, né, nessa situação de extremismo, né? Vamos adiante mais um pouquinho. A questão do direito das mulheres, né? Só para fazer um parênteses, por que a gente está falando desse aspecto mais mundial? Porque são políticas, né, gente? São políticas criminais, são políticas públicas, pensando de forma mais ampla, né? Então, por isso que a gente está trabalhando e vendo esses mapas aí, né, conversando sobre isso. Os direitos das mulheres, né, gente? Em alguns países ainda africanos, ou enfim, do Oriente Médio ali, ainda há registro daquela prática de mutilação genital, né? Então, assim, todo esse mais ou menos o mesmo círculo ali, né? Um círculo meio, enfim, chame como quiser, né? Esse círculo meio grandinho, assim, disforme, que alcança o nível de pobreza, de desnutrição, de fome, é o mesmo círculo que alcança países que praticam a mutilação genital feminina, né? Alcançando também ali o Iêmen. Eu quero um golinho. Achei que era suco. Eu já tinha água aqui. Então, sim. E por último, gente, não menos importante, esse mapa é de 2014, então já tem 6 anos, né? Pode ser que tenham dados mais atualizados. Ali ficou bem pequenininho, né? Mas essa guerra às drogas, guerra ao terrorismo, né? Que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, tudo isso, mesmo que seja um problema também, provavelmente ele deve alcançar a Síria, né? Esses países. A Rússia pega ali como vermelho, os Estados Unidos está como amarelo também, como o Brasil. Então, eu acho, se eu não me engano, ali é a Venezuela, né? Que está em laranjado. Então, a gente tem esses parâmetros, né? De violência, de mortes por questão de conflito, tá? Gente, deu 1 horinha, né? Deu bem certinho. Então, a gente termina a nossa aula aqui hoje. Eu vou passar a nossa atividade. Lembra que a gente combinou a nossa atividade, né? Nós vamos fazer 2 atividades para a N2, certo? E a N3 vai ser a média. A N1 já foi publicada, né? Aquelas 4 atividades, certo? A N2, então, vão ser 2 atividades. Uma vai ser referente a essa aula, a respeito das políticas criminais, né, dessas 3 políticas, abolicionismo, movimento lei e ordem e garantismo, que eu vou passar daqui a pouquinho para vocês, só falta estruturar um pouquinho. Vai valer 5 pontos, tá? Então, mas também é uma atividade bem tranquila. E daí a gente vê para as próximas aulas, para dar um tempinho também, né, para dar uma respirada, tá? E daí eu acho, deixa eu ver, hoje é dia 20.
Aí eu vou dar umas 2 semanas para vocês fazerem, vou deixar até dia 3 para dar um tempo legal. E aí, dia 3 eu já passo, provavelmente, muito provavelmente, a próxima atividade, para daí vocês entregarem dia 17. E dia 17 de junho é a nossa última aula, tá? E daí, provavelmente, dia 17 talvez não tenha aula, daí eu deixo exatamente esse período, que seria o nosso encontro. Eu venho, vou estar aqui para tirar dúvidas, mas quem quiser entra, quem não quiser, tranquilo, né? Daí para apresentar o último trabalho, que fica um pouquinho mais para frente. Tá bom, gente? Então, obrigada, tá, Ronaldo, por ficar até o final da última, né, na aula. E, e vamos conversando. Daqui a pouquinho eu mando o link e deixo lá disponível no Classroom e também no nosso grupinho do WhatsApp. Tá bem? Então, obrigada. Até mais, gente. Uma boa semana para vocês, né? Para você também, Ronaldo. Valeu, um abraço. Vou fechar aqui, tá? Até mais.